Sabe, quando a gente pensa em segurança no trabalho, o que vem à mente? Geralmente é capacete, sinalização, essas coisas, né? Mas e se os maiores perigos forem invisíveis? Hoje a gente vai olhar para além do óbvio, sabe? Para descobrir aqueles riscos que se escondem bem debaixo do nosso nariz e que são a verdadeira raiz dos acidentes mais graves. Bom, vamos começar com um número forte. Esse aqui na tela, 2.888. Esse foi o número de acidentes de trabalho fatais registrados no Brasil só em 2023. É um número que choca, né? E que mostra a consequência trágica muito real de quando a segurança falha. Então, cada uma dessas mortes é uma tragédia, claro, mas isso força a gente a pensar. E se a causa principal não for um grande erro, um evento catastrófico, mas sim o acúmulo de pequenas falhas que a gente ignora todo santo dia? Aqueles perigos que não vemos, mas que estão sempre lá. E é exatamente aqui que entra um conceito fundamental, o tal do quase acidente. Para muita gente, isso é só um susto, sabe? Um alívio. Ufa, essa foi por pouco. Mas, na verdade, esses quase acidentes são os sinais de alerta mais importantes que um ambiente de trabalho pode nos dar. A melhor imagem para isso é a do iceberg. Não tem jeito. A fatalidade, o acidente grave, isso é só a pontinha que a gente vê fora d'água. O que sustenta essa ponta é uma base gigantesca, submersa, cheia de riscos menores, de falhas de processo, de incidentes que ninguém nem relatou. É nessa base que a gente precisa mergulhar. E aqui a coisa fica bem clara. Olha só, um incidente. Uma pilha de caixas cai num corredor vazio. Ninguém se machuca, não tinha ninguém lá. Agora, um quase acidente. A mesma pilha de caixas cai, mas um trabalhador passa e desvia por um tris. Uau! O potencial de machucar estava todo ali. E o acidente, bom, é quando a caixa finalmente acerta alguém. Percebe? A única coisa que muda entre o susto e a tragédia é o resultado final. E essa ideia não é só uma metáfora legal, não. Existe matemática por trás disso. Quem descobriu foi Frank Bird Jr., depois de uma pesquisa gigantesca. Ele basicamente nos deu o mapa da mina para prevenir acidentes. Essa é a famosa pirâmide de Bird. Depois de analisar mais de 1.700.000 acidentes, ele descobriu uma proporção estatística incrível. A pirâmide mostra que para a gente eliminar os acidentes graves lá no topo, o jeito mais inteligente é focar na base enorme da pirâmide. E tudo começa aqui, na base. Para cada acidente grave, a pesquisa mostrou uma coisa impressionante. Existem cerca de 600 quase acidentes ou incidentes. Pensa nisso. 600 chances de aprender e corrigir o rumo, que na maioria das vezes são só ignoradas. Subindo um degrau na pirâmide, esses 600 eventos levam a 30 acidentes. Mas aqui são acidentes que causam só danos materiais. O risco já ficou mais sério, já custou dinheiro, mas ufa, ainda ninguém se machucou. Pouco mais para cima, a gente encontra 10 acidentes com lesões leves. Um corte aqui, uma torção ali. Agora sim, o risco já começou a atingir as pessoas de verdade. E aí, no topo, o resultado de tudo isso que estava embaixo é apenas uma lesão, grave ou fatal. Mas o ponto-chave é o seguinte: essa tragédia, ela não apareceu do nada, não foi um raio em céu azul. Ela foi, na verdade, construída tijolo por tijolo, sobre uma base de 600 riscos que nunca foram gerenciados. E a lógica por trás disso é simples e poderosa. As condições, as falhas de processo, os comportamentos de risco que causam um quase acidente são exatamente os mesmos que levam a uma fatalidade. Cada susto, essa foi por pouco, é uma chance de ouro e de graça para consertar o sistema antes que seja tarde demais. Ok, então a gente já entendeu o tamanho do problema. Mas e aí, como é que a gente resolve isso de forma inteligente? A resposta está num framework estratégico, uma espécie de guia que mostra exatamente por onde começar a atacar esses riscos. Essa é a hierarquia de controle de riscos, e o segredo é ler de cima para baixo. A melhor solução de todas, a mais eficaz, é a eliminação. Se não dá para eliminar, a gente tenta substituir por algo mais seguro. Depois vem os controles de engenharia, tipo barreiras físicas. Aí, os controles administrativos, como treinamentos, e só lá no final, como último recurso, vem o EPI. E a regra é clara, comece sempre pelo topo. O famoso EPI, o equipamento de proteção individual, é a última barreira de defesa, não a primeira coisa a se pensar. A melhor proteção que existe é aquela que faz o EPI nem ser necessário. E isso nos leva
Há uma diferença muito importante na prática. A diferença entre as ferramentas que protegem o grupo todo e aquelas que protegem uma pessoa só. Aqui a diferença fica nítida. O EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, protege todo mundo de uma vez. Ele é sempre a primeira opção. Pensa num guarda-corpo numa obra ou num sistema de ventilação. Já o EPI, equipamento de proteção individual, foca em uma pessoa e funciona mais como um complemento, sabe? É o último recurso quando o EPC não consegue eliminar o risco por completo. E aqui tem uns exemplos bem práticos. Do lado do EPC, a gente vê coisas como guarda-corpos, redes de segurança, placas de sinalização, são soluções que fazem parte do ambiente. Já do lado do EPI, tem os itens que todo mundo conhece. Capacete, luva, óculos, eles são sim super importantes, mas a função deles é sempre complementar a proteção coletiva, nunca substituir. Mas agora a gente chega no coração da coisa. Nenhuma ferramenta, nenhuma pirâmide, nenhuma hierarquia funciona sem o elemento mais importante de todos. A verdadeira base da segurança é invisível. É a cultura da empresa. É que o ponto crucial é esse, ó. O maior inimigo da segurança não é a máquina quebrada, é o medo. Uma cultura onde apontar um erro, relatar um quase acidente, vira motivo para levar bronca ou coisa pior. Se as pessoas ficam com medo de falar, o que acontece? Aquela base de 600 incidentes da pirâmide, ela fica totalmente invisível. E aí, o acidente grave lá no topo não é mais uma questão de si, mas sim de quando. Uma cultura de segurança de verdade enxerga as pessoas como seu bem mais precioso. O foco deixa de ser quem foi o culpado e passa a ser como a gente conserta o sistema para isso nunca mais acontecer. Nesse tipo de ambiente, relatar um quase acidente vira um ato de responsabilidade, de cuidado com toda a equipe. E como se constrói essa cultura? Bom, ela se apoia em alguns pilares: uma liderança que dá o exemplo, políticas que todo mundo entende, treinamento que não para, comunicação transparente e, o mais importante, o envolvimento de cada pessoa na missão de criar um ambiente seguro para todo mundo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A pergunta que fica é: qual é o maior risco invisível no seu ambiente de trabalho? Talvez não seja aquela ferramenta com defeito, nem o piso escorregadio. Talvez seja aquele quase acidente que alguém viu, mas não se sentiu seguro o suficiente para contar para ninguém. Vale a pena pensar nisso.